Eu sou o professor Tiago Veronese e você está no canal Conteúdos de História. O tema de nossa aula de hoje provavelmente vai ser cercado de polêmicas, sobretudo se esse vídeo alcançar bastante gente. Mas o meu objetivo não é, em nenhum momento, ficar julgando ou impor a minha opinião pessoal sobre os dois agentes políticos que nós vamos analisar nesse vídeo. O meu objetivo, diante do cenário e diante do contexto eleitoral, e levando em consideração a minha formação, professor de História, é fazer uma análise, é dar uma aula mesmo sobre questões comparativas e a respeito de diferenças entre as estratégias das campanhas eleitorais de Fernando Collor de Mello, lá em 1989, em sua corrida presidencial, e as estratégias de Pablo Marçal, que está concorrendo, no momento que eu gravo esse vídeo, à Prefeitura de São Paulo. Inclusive, não só está concorrendo, como está, segundo alguns institutos de pesquisa, na liderança. Ou seja, é um forte candidato, é um forte concorrente a assumir o executivo da cidade mais rica do país. Enfim, o nosso objetivo, vou reforçar, não é impor opinião, não é impor julgamento, é fazer uma análise o mais próximo possível da neutralidade sobre esses dois agentes políticos. E, claro, a questão a respeito da sua opinião sobre essas duas lideranças políticas, aí vai da formação pessoal de cada um, aí vai da opinião de cada indivíduo. Bom, como eu dividi essa explicação? Como eu dividi esta aula? Em duas partes, certo? A primeira parte vai trabalhar aspectos como o contexto político e social, depois a imagem pessoal, como assim? A construção da imagem pessoal dessas duas lideranças e as estratégias de comunicação. Depois, na segunda aula, no próximo vídeo, e para que você acompanhe o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, nós vamos abordar a sua base eleitoral, parte ou as principais propostas políticas e econômicas e também estratégias de mobilização para a atração de eleitores. Afinal, estamos falando de duas campanhas eleitorais. Uma que nós já sabemos o resultado e outra que nós ainda não conhecemos o resultado. Então, as estratégias a respeito, sobretudo, do Pablo Marçal, nós estamos acompanhando, nós estamos visualizando em como ele vai fazer, em como ele busca fazer para vencer essa corrida eleitoral, certo? Então, sem mais introduções, vamos ao nosso primeiro elemento, que é a análise sobre o contexto político e social. Bom, o Fernando Collor de Mello, lá em 1989, estava em uma corrida presidencial em um cenário pós-regime civil-militar brasileiro. Esse momento, esse contexto do final da década de 80 e começo da década de 90 era um contexto de gravíssima crise econômica, de hiperinflação, o que com certeza e certamente fazia com que houvesse um cenário de muita insatisfação popular. Ou seja, as pessoas estavam completamente revoltadas com o governo, estavam completamente insatisfeitas, viam o seu potencial financeiro ser corroído dia após dia, passavam por uma série de dificuldades, estavam ansiando por uma liderança política que pudesse tirar essas pessoas dessa situação. E é se aproveitando desse contexto que as estratégias do Fernando Collor de Mello serão traçadas. Ou seja,
Havia um cenário de insatisfação contra as elites políticas tradicionais, contra o governo da época. Era necessário mudança, era necessário realmente um rejuvenescimento dessas estruturas políticas. E o Fernando Collor de Mello e todo o seu aparato de campanha vão se aproveitar muito desse momento da história do Brasil. No que diz respeito ao Pablo Marçal, em 2024, nós temos também um contexto de crise, mas uma crise muito marcada, sobretudo, a uma certa ojeriza à política tradicional. Nós estamos diante de um país de uma bipolaridade muito grande. Nós estamos diante de um país onde as pessoas estão realmente descrentes, insatisfeitas com a política tradicional, com quem está na liderança dos principais cargos do executivo e do legislativo. E o Pablo Marçal, ele participa dessa corrida eleitoral em um momento de mundo digitalizado. Só que esse mundo digitalizado, ele é especialista nessa área, ele vive dessa área, ele fez milhões de reais nesse mundo, nesse universo. E nós estamos diante de um cenário, nós estamos diante de um contexto de ascensão de influenciadores digitais se transformando em lideranças políticas e de movimentos sociais. É só você fazer uma análise do lugar que você mora, da região que você mora, de quantas lideranças políticas que eram ou ainda são influenciadores digitais. De quantas dessas lideranças que cresceram nas redes sociais e hoje fazem parte dos movimentos, hoje são influentes em partidos ou são candidatos nas eleições atuais do ano de 2024, tanto para a prefeitura quanto para vereadores. Então, o mundo deles é um mundo diferente, certo? E ambos vão se aproveitar desse mundo, ambos vão se aproveitar desse cenário e desse contexto. Para reforçar ainda mais o que nós falamos sobre o contexto do Fernando Collor de Mello, eu trouxe, num primeiro momento, esse texto do Gentil Corazza, que tem o título A Superinflação Brasileira em 1989. Olha o primeiro parágrafo de sua introdução. Olha o que diz. A economia e a sociedade brasileiras conviveram em 1989 com a inflação mais elevada de sua história. Uma hiperinflação tão elevada que fazia realmente com que nós tivéssemos patamar bizarro de realmente o potencial de corroer o dinheiro, corroer tudo aquilo que as pessoas tinham. Então, realmente era um momento muito crítico, era um momento muito impactante negativamente de nosso país, de nossa nação. Trouxe também para vocês um texto, e todos esses textos estão aqui na descrição para que vocês acabem não só se pautando no meu vídeo, como também vocês possam fazer as suas leituras, em um texto do José Álvaro Moisés, que tem o título Eleições, Participação e Cultura Política, Mudanças e Continuidades, que diz respeito sobre uma análise de como acontecia o contexto político e econômico no final da década de 80 e começo da década de 90, certo? Esse era o mundo do Fernando Collor de Mello. Só que nós falamos que o mundo do Pablo Marçal é um mundo onde o aspecto digital das redes sociais impacta muito e ele usa isso em sua estratégia. Agora vamos analisar se realmente isso procede ou uma viagem da minha cabeça? Olha só que interessante. Olha essa notícia. Redes sociais influenciam o voto de 45% da população, indica a pesquisa do Data Senado. Essa pesquisa feita lá em 2019. Então, se lá em 2019 era 45% da população, imagina agora em 2024.
Olha mais uma notícia. Pesquisa mostra qual rede social é a preferida dos brasileiros para acompanhar a política. Apesar de Facebook liderar, seguido por Instagram e YouTube, poder do Twitter, atual X, de estabelecer debates deve ser considerado, dizem especialistas. Ou seja, não tem como você participar de uma corrida eleitoral atualmente e você não se utilizar do potencial das redes sociais. Redes sociais essas que é o meio de trabalho, que é o meio de vida, que é onde o Pablo Marçal construiu seu patrimônio. Então, realmente, há uma habilidade para lidar com esse campo, para lidar com essa área, que muitos políticos e muitos comitês de campanha não têm, sobretudo os políticos mais tradicionais. Enfim, esse é o contexto político e social. Vamos agora analisar a construção da imagem pessoal. Aqui está uma foto do Pablo Marçal fazendo o M, o seu símbolo de campanha. O Fernando Collor de Mello, lá em 1989, ele se intitulou como o Caçador de Marajás, aquele que ia modernizar a política, aquele que ia acabar com os privilégios, acabar com os mandos e desmandos da elite política tradicional naquele cenário. Ou seja, a partir do momento em que ele chegasse à presidência, tudo iria mudar. Ia acontecer uma grande limpa de muitas pessoas que estavam se aproveitando do poder e do Estado para benefício próprio e não para o benefício da coletividade. Ele tinha grandes e efusivas argumentações contra a corrupção e contra um inchaço desenfreado do Estado. Tudo isso fez com que houvesse a formação de uma imagem de um líder jovem, carismático e forte, disposto a criar, a fazer uma grande modernização do Brasil e, como eu falei, acabar com os privilégios das elites locais. Então, naquele cenário de grande crise, ele acabava sendo realmente o líder que muitas pessoas buscavam. No que diz respeito ao Pablo Marçal, ele tem um posicionamento de uma liderança disruptiva, empreendedor, que não é um político. Ele não é um político. Ele fala isso em suas aparições, em seus debates. Ou seja, eu não sou um político, eu sou alguém que vive em outro cenário, um empreendedor que se revoltou contra o cenário político atual e decidiu se lançar enquanto um candidato para mudar toda essa realidade. Ele é pautado em um ideal de vida baseado na meritocracia, na autossuficiência. Lembra que ele fala muito do ideal de governalismo e tem uma questão da espiritualidade, da religiosidade que não pode ser deixado de lado. E tudo isso faz com que ele se torne uma liderança com uma imagem motivacional, que realmente vai fazer com que a vida das pessoas mudem, vai motivar o empreendedorismo, as pessoas serão donas de suas vidas, construirão as suas empresas e sairão da mediocridade, sairão do mundo de dificuldades, certo? E claro, há uma conexão muito grande de tudo isso que ele busca estruturar em sua corrida a partir de um contato direto via as suas redes sociais. Inclusive, muitas perguntas que fazem a ele nos debates, ele não responde no debate e ele busca responder e discutir em suas redes sociais. Então, o papel da rede social na campanha e na corrida em prol da Prefeitura de São Paulo por parte do Pablo Marçal é muito utilizado. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês do Fernando Collor de Mello, na época, lá na corrida presidencial, para a gente analisar o seu discurso, para que venha, claro, a balizar tudo isso que a gente acabou de falar, porque senão vocês podem achar que é uma invencionice de minha parte. Em alguns momentos do vídeo, eu vou falar para que o YouTube não derrube esse vídeo, porque pode configurar ali violação de direitos autorais, porque eu tirei esse vídeo de outro canal do YouTube, certo? Que é um vídeo que mostra um take
da campanha do Fernando Collor de Mello na época. Vamos lá, prestem atenção. Com você, professora, professor, médica, médico, que educa os nossos filhos, que toma conta da saúde dos nossos filhos e não é reconhecido com um salário digno. Com você, militar das Forças Armadas e das polícias, que cuidam da nossa segurança. Com você, servidor federal, que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Eu vou colocar. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos Marajás. Certo? Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para Marajás. É para gente como você que está me ouvindo, com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalhe. Agora, Marajá, Corrupto e Boa Vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos. Estes são turistas. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os Marajás. As estratégias de comunicação. E aqui tem ao lado uma notícia. Olha só. Perfil reserva de Marçal no Instagram ultrapassa adversários após suspensão da conta principal. Bom, se você está assistindo esse vídeo em um outro momento, em um outro contexto, há atualmente um grande problema entre as redes sociais do Pablo Marçal e o que ele veicula, com algumas questões, inclusive, envolvendo a justiça, suspensão, ora derrubam, ora autorizam as suas redes sociais. É uma briga danada. Enfim, a respeito das estratégias de comunicação, o Fernando Collor de Mello, lá em 1989, como vocês puderam ver no vídeo, e eu espero que também puderam escutar, ele usava muito o potencial da televisão, especialmente da TV Globo, trabalhando e moldando uma narrativa modernizadora, contrário aos abusos da política tradicional. E era realmente uma narrativa, uma retórica, uma oratória muito atrativa. As pessoas realmente compraram aquela ideia. O Pablo Marçal, neste ano, em 2024, ele basicamente usa sua comunicação centralizada nas redes sociais, aproveitando-se ao máximo do potencial do algoritmo, inclusive tendo uma máquina de cortes. É muito difícil que você nunca tenha se deparado em sua rede social com algum corte do Pablo Marçal, seja como piada, seja alguém ridicularizando o que ele fala, ou até mesmo questões envolvendo essa corrida em busca da prefeitura de São Paulo. E a respeito dessa questão do trabalho nas redes sociais, há uma interação direta do Pablo Marçal e de sua campanha com os seguidores e eleitores, criando campanhas interativas, campanhas dinâmicas, ou seja, realmente em contato o tempo todo a partir de suas redes sociais com os seus seguidores e prováveis eleitores. Bom, espero que você tenha gostado do que nós conversamos até este momento, certo? Nós teremos a segunda parte de nosso vídeo amanhã, onde nós vamos analisar outros aspectos. O objetivo aqui é que nós tenhamos realmente uma análise centrada em uma comparação entre esses dois agentes políticos, um da década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, que até hoje figura no campo político brasileiro, mesmo diante de todos os problemas que aconteceram em seu mandato. Lembrando que ele sofreu impeachment, e analisando com o que acontece hoje, em 2024, com o Pablo Marçal na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta o nosso canal, se inscreva aqui no canal Conteúdos de História
E na próxima aula nós teremos a parte 2, a parte final dessa nossa análise entre comparações, envolvendo semelhanças e diferenças entre essas duas figuras. Beleza? Grande abraço e até mais.